Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração, que é o SEOM, Centro Espírita Os Mensageiros. Hoje nós vamos ter o Geraldino como palestrante da noite. Vocês já viram o tema ali, né? A morte. Mas não fiquem assustados. Vai ser uma coisa tranquila, serena. É só para dar um esclarecimento melhor para o nosso coração e para a nossa mente, que um dia todos iremos partir. Vamos para a nossa terra natal, da onde nós viemos. Mas antes de passar a palavra ao nosso amigo Geraldino, eu quero dar 2 recadinhos, rapidinho. Um é sobre esse cartaz que está começando hoje, que o SEOM promove todo final de ano, essa Natal Fraterno. Como que funciona esse Natal Fraterno? As pessoas que estiverem aqui, ou vocês quiserem espalhar sobre esse aqui, vocês podem doar qualquer valor. Esse cartaz irá ficar ali na frente, tá? Naquele biombo ali. Aqui tem o QR Code, tá? Pode doar o valor que vocês quiserem. Daí chegará perto do Natal, dia 24 de dezembro. Daí o pessoal da APSE, que é o Assistência e Promoção Social Espírita, eles vão, compram as cestas, vem, eu acho que não sei, acho que 80 famílias, né? São 80 famílias que são escolhidas. Daí vai o pessoal da APSE, vai lá e entregam para os nossos irmãos, dia 24 de dezembro. Então, quem quiser doar, fica à vontade e desde já a gente agradece. O outro, eu não vou pedir nada, eu vou só falar. Eu não sei se quando vocês chegaram ali na frente, vocês viram um cartaz enorme ali. O que é aquele cartaz? É a nossa 18ª Feira Cultural Espírita, que todo ano o SEOM promove. E antes de falar que dia que vai começar, eu só quero dar uma palavrinha. Quem já veio, se emociona, se esclarece, sai daqui assim, dignificado, pensativo, sai de bem com a vida, sabe? É lindo, é lindo, é lindo. Eu já vi todas, tá? É lindo. As nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adultos, eles se envolvem. É linda a feira, tá? E essa feira vai começar dia 16 de novembro. Vai começar das 14 horas às 5 horas. Então, desde já, todos estão convidados. Traga um parente, traga um amigo, mãe, pai, filho. Vai ser uma tarde agradável. Eu garanto para vocês. Se vocês não gostarem, venham falar comigo, tá? Daí depois a gente fala com a direção, tá? Mas é lindo. Não, eu estou brincando, mas é muito lindo, gente. É sério. Então, desde já, eu agradeço. Mas antes de passar a palavra ao nosso amigo Geraldino, eu quero chamar a nossa amiga Kelly, que ela vai fazer a leitura, a prece, para serenar e harmonizar o nosso coração e a nossa mente. Boa noite. Leitura de hoje é do livro Pão Nosso, psicografia do Espírito Emmanuel, através do Francisco Cândido Xavier. Sempre vivos. Ora, Deus não é de mortos, mas sim de vivos. Por isso, vós errais muito. Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 27. Considerando as convenções estabelecidas em nosso trato com os amigos encarnados, de quando em quando nos referimos à vida espiritual utilizando a palavra morte, nessa ou naquela sentença de conversação usual.
No entanto, é imprescindível entendê-la não por cessação, e sim por atividade transformadora da vida. Espiritualmente falando, apenas conhecemos um gênero temível de morte, a da consciência denegrida no mal, torturada de remorso ou paralítica nos despenhadeiros que marginam a estrada da insensatez e do crime. É chegada a época de reconhecermos que todos somos vivos na criação eterna. Em virtude de tardar semelhante conhecimento nos homens, é que se verificam os grandes erros. Em razão disso, a Igreja Católica Romana criou em sua teologia um céu e um inferno artificiais. Diversas coletividades das organizações evangélicas protestantes apegam-se à letra, crentes de corpo, vestimenta material do espírito. Ressurgirá um dia do sepulcro, violando os princípios da natureza. E inúmeros espiritistas não têm como fantasmas de laboratórios ou formas esvoaçantes, vagas e aéreas, errando indefinidamente. Quem passa pela sepultura prossegue trabalhando, e aqui quanto aí só existe desordem para o desordeiro. Na crosta da terra ou além de seus círculos, permanecemos vivos invariavelmente. Não te esqueças, pois, de que desencarnados não são magos, nem adivinhos, são irmãos que continuam na luta de aprimoramento. Encontramos a morte tão somente nos caminhos do mal, onde as sombras impedem a visão gloriosa da vida. Guardemos a lição do Evangelho e jamais esqueçamos que o nosso Pai é o Deus dos vivos e imortais. Após essas palavras trazidas por Emmanuel, vamos refletir e agradecer ao nosso Pai, Criador, a sua grande sabedoria e misericórdia para com todos nós. Agradecemos por estarmos aqui nesse dia, para as reflexões sobre esse tema, com certeza será bastante esclarecedor. Agradecemos por sua infinita bondade para com todos nós e pedimos que os bons espíritos protetores dessa casa intuam o nosso irmão Geraldino para que suas palavras penetrem em nossos corações e que ao final dessa palestra sejamos mais esclarecidos e de retorno aos nossos lares acompanhado por nosso amigo e mestre Jesus. Agradecemos mais uma vez, Pai, pela vida e que assim seja. Obrigado, Kelly. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao SEON. Aos que nos assistem pelo canal do SEON no YouTube, nossa muito boa noite. A leitura da Kelly foi particularmente primorosa. O tema vem muito a acalhar sobre o que falaremos esta noite: a morte. Um tema tão pouco discutido, tão pouco falado, que as pessoas preferem a ignorância do que o esclarecimento quanto à morte. Hoje, 5 de novembro, estamos a 3 dias do que foi celebrado o Dia dos Mortos, o Dia dos Finados. No último sábado, quem passou próximo dos cemitérios viu uma grande movimentação. Nós somos vizinhos aqui de fundo do cemitério, e podíamos escutar missas a cada 1 hora, carros, pessoas, flores, todo mundo celebrando os seus entes queridos que já partiram. Na América Central também se celebra o Dia dos Mortos, o Dia de Finados. Lá, antes, era comemorado ao longo do mês de agosto, um mês inteiro celebrado a comemorar não os que morriam,
mas os que estavam vivos no plano espiritual. Para os astecas, o mês, aliás, de agosto era o mês em que eles visitavam os túmulos dos seus entes queridos, levando flores, pintando o rosto, levando comida, cantando e celebrando a vida, porque eles acreditavam que aqueles que estavam do lado de lá também estavam vivos e era então o momento em que eles entravam em conexão, vivos aqui com os vivos de lá. Para a Igreja Católica, o dia 2 de novembro foi um dia especial também. No ano de 998, o abade Odilon, ou Odilo, Santo Odilon, crente na concepção do purgatório, ele então convoca a todos para que aproveitassem aquele dia, 2 de novembro de 998, para orarem, rezarem para aqueles que estavam no purgatório. Para a Igreja Católica existem as penas eternas, o céu e o inferno. Esses dois lugares são definitivos. Quem vai para o céu vai permanecer por toda a eternidade numa contemplação de Deus. Para aquele que vai para o inferno, ele vai purgar ou sofrer o fogo eterno. Então, criou-se o purgatório, um lugar intermediário, mas com uma característica muito peculiar. Aquele que ia para o purgatório, de lá não saía por vontade própria. Por mais que orasse, por mais que se arrependesse, ele não saía do purgatório. Ele precisava de uma ação externa, de um movimento de fora para dentro. Então, para que aquele que estava no purgatório pudesse libertar-se, era necessário a oração, a prece, a missa e a indulgência. Dessa forma, os que estavam no purgatório conseguiam libertar-se por meio da intervenção da Igreja, que rogava a Deus que os perdoasse. E neste pensamento, criou-se então o dia de finados, que vem e nos acompanha até as datas de hoje. Então, para a Igreja Católica, diferentemente do que acontece nos países latinos, em que se celebra também o Dia dos Muertos, a cerimônia é mais formal. É um momento em que nós vamos ao túmulo daqueles que nos foram caros, e lá oramos, acendemos vela, levamos flores, sempre no intuito de que eles recebam esse sentimento de alegria e reconhecimento. Assim, então, é o dia de finados. E em razão disso, dessa proximidade com o dia de finados, resolvemos trazer o tema a morte, a partir da perspectiva espírita, o que é a morte. Assim, damos início então à nossa fala sobre a morte, propriamente. Desde que nós nascemos, desde que iniciamos uma nova jornada aqui na Terra, na condição daquele espírito encarnado, vamos vivenciando vários processos educativos. São diferentes metodologias, instituições que se envolvem para entregar à sociedade um ser humano ou um adulto melhor. Então, temos a educação formal, que é aquela em que nossos pais nos inscrevem, que tem uma avaliação, registros. Ali nós vamos aprender a ler, a escrever, vamos ter uma formação acadêmica. E isso ocorre desde do pré, passamos pela escola, pela faculdade, universidade.
e assim somos graduados. Temos a educação que não é tão formal, que é aquela educação trazida de casa, fornecida pelos nossos pais, pelos nossos familiares e também pela sociedade. Quando vemos uma criança que vai atravessar a rua e nós então a detemos para que ela olhe dos dois lados da rua e assim faça a travessia com segurança, nós estamos exercendo um processo educativo. Quando nós, vendo uma pessoa ou nós mesmos jogando um lixo e somos advertidos por alguém, ali há um processo educativo. Então vamos passar por diversas etapas, por diversos processos educativos. A filosofia, a religião, temos a catequese, temos aqui nesse centro espírita a evangelização infanto-juvenil, que traz conceitos religiosos, teológicos e nos aproxima de Deus. As artes marciais, cada uma delas tem uma filosofia que vai estabelecer a disciplina para aquele que a pratica. É também um processo formativo. Enfim, temos alguns conhecimentos que já não vamos utilizar. O caso da fórmula de Bhaskara, que a gente aprende lá no ensino médio, como se resolve uma equação de segundo grau, aplica-se Bhaskara. Depois, na vida adulta, salvo se você for para a engenharia, para a economia, a maioria de nós não aplica a fórmula de Bhaskara, mas a gente aprende, porque é importante. Vamos depois para as Forças Armadas, vamos aprender a ser soldados, teremos aulas de tática de guerrilha, planejamento, mas felizmente o Brasil é um país que não se envolve em guerras, então a gente não vai chegar a aplicar aquele conhecimento que recebemos no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, felizmente. Então alguns conhecimentos nós não vamos aplicar, porque não vão ser necessários. No entanto, algo nos vai acontecer, a todos nós, independente do credo, da formação religiosa, da formação acadêmica, todos nós vamos passar por um processo chamado morte. E quando começamos a morrer, no exato momento em que nós reencarnamos. A cada dia que vivemos, em realidade é um dia a menos de vida que nós temos. Mas não nos preocupamos. Pessoas há que estão debilitadas, completamente debilitadas, algumas já desenganadas pelos médicos, e ainda assim não se preocupam com os encaminhamentos necessários. Orientar um filho, orientar a esposa, orientar o esposo, orientar, enfim, a empresa que vai ficar sem ele. Porque nós acreditamos, infelizmente, que nós somos infinitos enquanto encarnados. E, em realidade, não sabemos quando vamos partir. Posso eu hoje deitar e amanhã não acordar neste plano. E por que não falar deste processo, que é um processo natural, pelo qual todos vamos passar? Então, se é tão comum a todos, por que não nos prepararmos? Por que não entendermos o que vai acontecer e, principalmente, como é do outro lado? O que me aguarda? Então, a proposta da noite é trazer um pouco deste conhecimento que a doutrina espírita nos trouxe. Allan Kardec tem uma obra, O Céu e o Inferno, onde ele vai dedicar um capítulo inteiro chamado O Passamento, explicando por detalhes como se dá o nosso passamento. Depois de Kardec, ainda vamos ter Leon Denis, conhecido como continuador da obra de Kardec, que também nesta obra fantástica vai dedicar um capítulo inteiro
com o tema A Morte. Ainda vamos ter as obras de André Luiz por meio de Chico Xavier, que vai trazer casos de desencarnação, um livro inteiro tratando do processo desencarnatório, o livro Obreiros da Vida Eterna. Então, material a doutrina espírita tem aos montes, mas são poucos aqueles que querem pensar na morte, porque acreditam que, falando sobre, estariam atraindo para si, o que de fato não é uma realidade. Nesta obra, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis vai nos dizer que a morte é uma simples mudança de estado, a destruição de uma forma frágil que já não proporciona à vida as condições necessárias ao seu funcionamento e à sua evolução. Para além da campa, para além do túmulo, abre-se uma nova fase de existência. O espírito, debaixo de sua forma fluídica, imponderável, prepara-se para novas reencarnações. Acha no seu estado mental os frutos da existência que findou. Por toda a parte se encontra a vida. Ele vai dizer: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Essa frase está no túmulo de Allan Kardec. Leon Denis nos diz que a morte não existe, que é só uma mudança de estado. É a destruição desse corpo frágil, que já não suporta mais o meu espírito. Então, quando ele parte, o espírito, fica apenas o corpo inerte. Uma nova existência se abre para o espírito. E lá chegando, ele vai retomar a consciência, lembrando da sua existência que terminou ainda há pouco. E ele continua: a morte é apenas um eclipse momentâneo na grande revolução das nossas existências. Mas basta esse instante para revelar-nos o sentido grave e profundo da vida. A própria morte pode ter também a sua nobreza, a sua grandeza. Não devemos temê-la, mas antes esforçarmos-nos por embelezá-la, preparando-se cada um constantemente para ela, pela conquista, pela pesquisa, pela conquista da beleza moral, a beleza do espírito que molda o corpo e a orna, com um reflexo augusto na hora das separações supremas, a maneira pela qual cada um sabe morrer é já por si mesma uma indicação do que para cada um de nós será a vida no espaço. Você verifica então, segundo Leon Denis nos diz, a condição de cada um, como cada um vai se encontrar no mundo espiritual a partir da percepção que ele tem, pela reação que ele tem no ato da morte. Há beleza na morte, há grandeza, ou seja, aquele que se preparou para aquele momento do desligamento, aquele que está com sua consciência tranquila, que ao longo da sua existência aprendeu a amar, aprendeu o valor do perdão, aprendeu a dar valor àquilo que é importante, como diria Jesus às irmãs Marta e Maria, aquele que já sabe o que realmente vale no mundo. Este, quando chega o momento da morte, está sereno, porque ele sabe que a passagem é tranquila e o que o aguarda depois. No entanto, aquele que se dedicou apenas à prática do mal, aquele que não se preocupou em nenhum instante em aprender,
em evoluir, em praticar o bem, esse certamente estará em agonia, porque também ele sabe e antevê o que o aguarda. Quem virá receber cada um deles? Aquele que está em paz, tranquilo. Antes de chegar o derradeiro momento, ele já começa a perceber os espíritos amigos, a mãe, o pai, um avô, um tio, um padrinho, que o vem receber, que o vem acolher no momento do desprendimento. Já não se pode dizer o mesmo daquele que carrega uma culpa, que traz a sua consciência ainda conturbada pelos equívocos que cometeu. Então há beleza, saibamos nos preparar, construir esse retorno a partir de agora, amando, perdoando, praticando a caridade. É tão fácil. Veja, são coisas que não exigem um esforço grande, não exige recurso, não exige, só boa vontade. É só olhar o Evangelho de Jesus, lê-lo, entendê-lo e praticá-lo. Saindo do tema um pouquinho, em uma conferência de religiosos, perguntaram a Gandhi: Gandhi, tu que és um mestre hindu, o que o cristianismo precisa fazer para entrar na Índia? Porque ainda há o equívoco de que o Evangelho de Jesus precisa se espalhar por todo o mundo. Então Gandhi responde: duas coisas precisam ser feitas para que o cristianismo adentre e ganhe adeptos na Índia. Na Índia hoje, ela já ultrapassou a China no total de pessoas, mas apenas 2,5% são cristãos. A maioria são hindus e um grupo minoritário de muçulmanos. Então Gandhi, com aquela sabedoria, respondeu duas coisas. Primeiro, não deturpar o ensino do Cristo. E segundo, viver o ensino do Cristo. E aí o mundo inteiro vai entender. Então não é difícil nos prepararmos para o momento de transição. Jesus já nos deixou o caminho. E segue Leon Denis: toda morte é um parto, um renascimento. É a manifestação de uma vida até aí latente em nós, vida invisível da terra, que vai reunir-se à vida invisível do espaço. Depois de certo tempo de perturbação, tornamos a encontrar-nos além do túmulo, na plenitude das nossas faculdades e da nossa consciência, junto dos seres amados que partilharam as horas tristes ou alegres da nossa existência terrestre. A tumba apenas encerra pó. Elevemos mais alto os nossos pensamentos e as nossas recordações, se quisermos achar de novo o rastro das almas que nos foram caras. Vocês já pensaram que toda morte é um parto, é um renascimento? Extingue-se aqui uma existência para renascer no mundo invisível. Da mesma forma, quando nós nascemos para essa vida de encarnados, assim também é quando desencarnamos, renascemos para o mundo dos espíritos. E os espíritos nos dizem, e Allan Kardec fez esta pergunta: dói? Não, a morte não dói. Dói mais a reencarnação. Só que como somos bebês, não guardamos recordações dessa dor. Mas a morte não.
Então Leon Denis vai nos dizer que renascemos, passamos por um momento de perturbação, que é exatamente como aquele que faz uma cirurgia no hospital. Ele toma uma anestesia. Então, quando ele renasce no mundo espiritual, ele está convalescente, vista turva, tonto, cambaleante. Daí a necessidade do amparo por um familiar, por um espírito amigo que o vem receber. E essa perturbação, para alguns espíritos mais esclarecidos sobre o mundo espiritual, é rápida, toma algumas horas. Para outros, no entanto, essa perturbação pode tomar dias, meses ou anos. E aí, vamos reencontrar aqueles que foram caros para nós. Então, Leon Denis nos diz: se preparem, elevem o pensamento, para que vocês não se percam daqueles que vocês amaram. Porque aquele, vamos supor, uma mãe amorosa que desencarnou, se o filho não desencarnar na mesma sintonia, no mesmo estágio evolutivo, ele não vai conseguir reencontrar essa mãe tão logo. A mãe continuará velando por ele, mas ele certamente será levado para outros caminhos, até que desperte a sua consciência dos equívocos que cometeu. Para a maior parte dos homens, como já disse a leitura inicial da nossa companheira Kelly, para a maior parte dos homens a morte continua a ser o grande mistério, o sombrio problema que ninguém ousa olhar de frente. Para nós ela é a hora bendita em que o corpo cansado volve à grandeza, à grande natureza, para deixar para a pátria, para deixar a psique, sua prisioneira, livre pensamento para a pátria eterna. Essa pátria é a imensidade radiosa, cheia de sóis e de esfera. Junto delas, como há de parecer raquítica a nossa pobre terra. O infinito envolve-a por todos os lados, o infinito na extensão e o infinito na duração. Eis o que nos depara, quer se trate da alma, quer se trate do universo. Olha como Leon Denis deixa tão poético falar da morte. No entanto, temos que ressalvar: a morte ela deve acontecer no seu exato momento planejado. Jamais, nunca, em hipótese alguma, temos que pensar em antecipar essa ida para a pátria espiritual. Porque se assim o fizermos, não vamos ter toda essa beleza diante de nós. Então saibamos esperar o momento exato, planejado para o nosso retorno. Se estamos em sofrimento, é porque ele é necessário. Se eu tenho uma doença, é porque essa doença está fazendo um trabalho de depuração no meu perispírito ou no meu espírito. Então tenhamos fé, resignação, esperança, para que quando chegar o dia, a gente possa ver esse infinito de sóis, conforme relata Leon Denis. E aí, vamos estar preparados. Então tenhamos sempre fé, esperança, para que quando acontecer essa nossa passagem, estejamos prontos para acessar toda essa beleza que nos aguarda no mundo espiritual. Temos fé como Sócrates o teve. A certeza de Sócrates era tamanha na existência, na vida que existe após a morte, que quando os juízes o condenaram à morte, ao invés de lhe dar um prêmio, um estímulo pelo trabalho que fazia com os jovens, resolveram condená-lo à morte. A acusação de estar
pervertendo a juventude, quando na verdade ele levava conhecimento àqueles jovens. Conhecimento sempre incomodou e sempre vai incomodar aqueles que não querem crescer. Então, sua esposa vai até a prisão e diz: Sócrates, eles te condenaram à morte. Sócrates diz: eles também já estão condenados à morte. Todos estamos. Sócrates, você não entende? No seu caso é injusto a condenação, injusta a condenação. E Sócrates vai dizer: e você gostaria que fosse justa? Então ele se recusa a participar de um plano de fuga arquitetado por seus estudantes. Ele diz: não, se fui condenado, tudo bem. Então ele ingere a cicuta, dando fim à sua vida, mas ciente do que o aguardava, ciente para onde ele ia, ele disse: a morte não é o nosso fim. Chegamos geralmente a ela sem a menor preocupação, e muitas vezes somos tomados por ela sem nem nos darmos conta. E isso é uma realidade. Muitos espíritos se comunicam nas reuniões mediúnicas sem se darem conta de que já partiram. Acreditam que continuam lá na sua vida, na sua casa. Estranham porque os familiares não o respondem mais, porque os serviçais não o servem mais, mas não se dão conta. Alguns permanecem décadas, séculos, na mesma condição, cristalizados numa realidade que já não existe. Nós tivemos a oportunidade de conversar com uma jovem, e ela, chorando, reclamava e dizia que era muito jovem e que não merecia ter morrido, porque ainda tinha muito por viver. Dizia ela: eu tenho apenas 21 anos, não merecia ter morrido. Quando o dialogador então pergunta se ela sabe o que aconteceu: sim, eu sei, fui assassinada. E nesse instante então ela lembra da dor e começa novamente a chorar. O orientador, conversando com ela, esclarece que a morte não existe, porque se a morte existisse como ela imaginava, ela não estaria ali conversando. E se ela está conversando, é porque ela está viva, ela tem um raciocínio, ela tem um ser vivente. E ela então começa a fazer perguntas sobre essa nova realidade que a aguardava. E ela pergunta: mas por que nunca ninguém me disse isso? Por que ninguém me preparou para esse momento? Então, mais uma vez esclarecida sobre esse temor que temos de falar sobre a morte. Em dado momento, o dialogador pergunta para ela se ela havia reencontrado seus familiares, e ela diz: não, ainda não. Não vejo minha mãe, meus irmãos, mas tenho muita saudade dos meus avós. Há muito eles partiram. E enquanto conversavam, ela grita: eles estão aqui. Meus avós vieram me buscar. Veja, estão lindos, estão jovens. E então ela segue com os avós que vieram recebê-la depois do despertar. Ela precisou vir a uma reunião mediúnica para ser esclarecida, para receber um choque anímico e assim saber o que lhe aconteceu. Então é importante nós conversarmos sobre a morte, orientarmos as pessoas, nos prepararmos. Quando a gente passa dos 45, como eu, a gente já caminhou muito mais do que caminharemos. Então já é hora de começar a pensar. Pensar primeiro no nosso corpo físico, porque a gente vai envelhecer, e aí a gente vai precisar ter força
para levantar de uma cama, para fazer algumas atividades. É muito importante esse planejamento para a vida idosa, mas também é importante planejarmos e pensarmos que não somos eternos. Allan Kardec fez várias perguntas sobre a morte para os espíritos. A primeira dele: é dolorosa a separação da alma e do corpo? Responderam os espíritos: não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito que se vê chegar o termo, o seu exílio. Isso é para aquele que se preparou, para aquele que está doente, o corpo já não aguenta mais, a dor é profunda. Então, como é para esse espírito libertar-se, voltar ao plano superior, não sentir mais as dores do corpo? Então é assim que nós temos que pensar, é desta forma que temos que começar a agir desde agora. É claro que o pensamento ainda sobre a existência de um céu e de um inferno faz com que muitas pessoas não queiram pensar sobre a morte. Porque se só existem duas opções, ou o céu ou o inferno, eu não me julgo capaz de dizer que eu vou para o céu. Qual é a outra opção que me sobra? E eu quero falar sobre isso? Não vou querer falar sobre isso. Então nós temos que romper com esse pensamento dualista do céu e inferno e entender que há muita e muita vida no plano superior. Uma família judaica muito conhecida em São Paulo tinha um filho, 22 anos, e ele sofre um acidente. O pai ficou completamente transtornado, alucinado, aquele pai. A loucura dele chegou a tal ponto que ele ia toda tarde às 18 horas para o cemitério. Antes que o porteiro fechasse a porta, ele adentrava, ia para o túmulo do filho, deitava-se sobre o túmulo e lá ele amanhecia. E aquilo estava acabando com ele, porque ele não conseguia dormir, chorava por quase toda a noite. E um amigo também judeu lhe disse: amigo, você precisa ir até Chico Xavier. E ele falou: não, eu não acredito nessas coisas. E o amigo então insistiu: vá, só vá, vai conversar com Chico. E ele então pega a esposa e viajam de São Paulo para Pedro Leopoldo. Chico estava naquele momento em que ele começava, ao final da tarde, a psicografar cartas para as mães e adentrava a noite adentro. Terminadas as psicografias, Chico gostava de ler as cartas. E conforme ele ia lendo as cartas, os que estavam presentes iam se identificando. Por um nome, por um apelido, por uma data, por uma informação ou outra, cada mãe dizia: sou eu, é do meu filho. O pai do outro lado dizia: sou eu, é o meu querido. E assim foi. Chegou, no entanto, numa carta que não estava escrita em português. Chico não conseguiu ler, a carta estava em hebraico. Então Chico identificou naquele casal que eles eram judeus, e ele chama o casal: venham até aqui. Vocês são judeus? Sim. Pois bem, recebi uma carta aqui que eu não sei ler, está em hebraico. O senhor poderia ler? Então aquele pai, ao iniciar a carta, já lhe verte dos olhos lágrimas profundas. Era seu menino, que trazia informação, nomes, datas de parentes que já haviam partidos. E para encerrar a carta ele diz: meu pai, para encerrar essa carta eu quero lhe dizer
que toda noite, quando o Senhor vai ao cemitério, eu vou para casa para ficar com a minha mãe. Ou seja, não adianta me procurar onde eu não estou. Então esta é a proposta da noite. Saibamos viver. Vamos viver já nessa condição de espíritos que somos. Eu não sou o Geraldino, eu estou nessa existência geraldina. Então logo esta vestimenta não me sirva mais, vou voltar para a pátria espiritual e continuar a minha existência e o meu processo de melhoramento. Boa noite a todos. Obrigado, Geraldino. Obrigado mesmo. Foi esclarecedor, né? Então agora a gente pode pensar mais suave, mais tranquilo, que um dia todos iremos, né? Não sabemos quando. Isso pertence ao nosso Mestre Jesus. Então, mais uma vez, muito obrigada. Agora a gente vai para o passe. Fiquem todos à vontade para tomar. A Evelyn irá ficar na porta, irá chamá-los. Mestre Jesus, nesse momento, queremos lhe agradecer todas as oportunidades da vida, por estarmos aqui reencarnados, por sermos, não importa, espíritos sofredores, espíritos bons, é por isso que estamos aqui, Mestre Jesus. E o bom de tudo, sabemos por que estamos aqui, para o nosso melhoramento moral, para a nossa evolução moral, para um dia chegarmos a espíritos puros. Sabemos que a demora é longa, mas sabemos que está em nossas mãos a nossa evolução moral. A nossa evolução moral está no verdadeiro amor, na verdadeira bondade, na verdadeira caridade, e nos colocarmos no lugar do outro, a empatia. Então, quando soubermos praticar tudo isso conosco, com nossos irmãos, com o planeta Terra em geral, seremos melhores. E teremos um planeta melhor, teremos um mundo melhor. Então, Mestre Jesus, com todos esses ensinamentos que nos coloca no nosso dia a dia, nos ajude a colocar em prática para termos tudo isso, a evolução moral, um planeta melhor. Então, desde já, agradecemos por estarmos aqui. E queremos lhe pedir também, Mestre Jesus, que ilumine todos os nossos irmãos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, que consigam levar a sua luz e o seu verdadeiro amor e espalhar por todos os lados desse planeta. Então, obrigado, Mestre. Obrigado mesmo. E quero agradecer a todos por estarem aqui e uma boa noite a vocês, a todos vocês, e tenham um bom retorno a seus lares. Muito obrigada.